Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz. Nesta manhã nós falaremos sobre o tema Isaías e a visão da glória de Deus. O texto bíblico está em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 13. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 13. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece os seus ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Que Deus nos abençoe. Isaías e a visão da glória de Deus. Nós não podemos negligenciar as questões espirituais. Existe um mundo físico e existe também um mundo espiritual. Existe vida e existe morte. Existe salvação e existe perdição eterna. Em se falando de morte, a morte é algo muito triste. O texto de hoje começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. O profeta Isaías aqui tem uma visão justamente no ano em que morreu o rei Uzias. Aquele ano foi um ano muito difícil para o reino do sul chamado Judá. Isaías diz, a história nos diz, melhor dizendo, que o rei Uzias governara em Jerusalém por 52 anos. Foi um rei muito querido e amado pelo seu povo. Então esse foi um ano difícil, um ano de dores, de luto, de tristeza, de abatimento. E foi justamente nesse ano em que o profeta Isaías teve uma visão aterradora, isto é, uma visão assombrosa, assustadora. Uma visão que mudou a sua vida para sempre. Vejamos, Isaías pôde contemplar a glória de Deus. O texto diz no versículo 1, parte B: ele disse:
Eu vi o Senhor. Aqui Isaías está tendo uma visão. E no texto diz, o versículo 1, parte B, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Isaías pôde contemplar em visão a majestade, o trono da graça de Deus. Ele pôde ver o Rei da glória, ele pôde ver o Rei eterno. Era algo maravilhoso, esplendoroso, ao mesmo tempo assombroso. A majestade de Deus, a majestade divina era algo sem igual, incomparável. Tudo indica que Isaías naquele momento estava no templo em Jerusalém quando teve esta visão. Quem sabe, talvez Isaías estivesse naquele momento de dor e incertezas, um momento de luto nacional, um momento de sofrimento. Quem sabe ele estivesse buscando a Deus? Nós não sabemos. Quem sabe estivesse até orando. Mas observe que os acontecimentos do primeiro verso narram acontecimentos no âmbito celestial e não na terra. O rei Uzias morreu no ano 740 a.C. Ele foi um dos maiores reis de Judá, embora nos seus últimos anos, Deus o disciplinou e por seu orgulho de querer fazer algo que não era cabível a ele, ele quis oferecer incenso, não sendo ele o sacerdote, ele entrou na área do templo. Então Deus o puniu e ele então morreu com a doença de lepra. A lepra era incurável. Deste modo, ainda que um grande rei tivesse deixado o seu trono na terra, é interessante nós notarmos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava e está assentado no seu trono celestial reinando. Foi isso que Isaías viu. E é interessante que nós vermos também em outras passagens da Bíblia, por exemplo, o profeta Ezequiel também teve uma visão do trono de Deus, na qual havia rodas e se locomovia acima dos 4 seres viventes. Isto está logo no início do livro de Ezequiel. Também no livro de Apocalipse, nós vamos ver lá no capítulo 4, versos 6 a 9, o apóstolo João teve uma visão do trono da majestade de Deus. E eu posso afirmar que existe um rei soberano nos céus. Ele reina. Deus está sentado no seu trono eterno. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele reina no mundo espiritual, mas também reina no mundo material. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem todo o poder. Nada pode fugir do controle de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é grande, supremo, poderoso e eterno. Naquele ano em que morreu o rei Uzias, num determinado dia, Isaías vai ao templo e tem essa grandiosa visão. O povo de Judá estava vivendo dias difíceis, dias de morte, de tristeza, de luto. O trono parecia que havia deixado algo vago. O rei havia morrido, o trono era como se tivesse vago. Mas Isaías percebe que havia um trono espiritual. Ele tem essa visão. E ali então ele pode ver o Criador, o Rei eterno, o sustentador de todas as coisas. Deus é eterno e ele reina e tem todo o poder nas suas mãos. Ele governa o universo. Ao redor do trono havia seres celestiais. O profeta Isaías viu seres celestiais, que aqui na Bíblia é chamado de serafins. E o que esses serafins faziam? Eles adoravam a Deus. Aparece nas Escrituras esse termo serafins, somente aqui nesse texto. São seres celestiais, são anjos. Alguns acham que são anjos de louvores. Esses seres aparecem no texto adorando, e eles estão cantando, no meu entendimento. Eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Que coisa maravilhosa. É interessante que lá no capítulo 4 que eu mencionei, capítulo 4 de Apocalipse, lá no verso 6 ao 9, vai falar desta visão do trono da majestade de Deus. Ali João tem essa visão e ali fala de 4 seres viventes. E é interessante notar que aqueles seres viventes de Apocalipse, do capítulo 4, verso 6 em diante, também tinham 6 asas. Irmãos, é interessante nós notarmos que a presença de Deus, ela é narrada aqui por Isaías, que além da adoração dos anjos, Isaías percebe que os alicerces do templo, os limiares, do templo, se moveram. É interessante aqui a base, o alicerce do templo em Jerusalém se move. O ambiente se enche de fumaça. É interessante que, se nós observarmos na Bíblia, por exemplo, lá no Monte Sinai, quando Moisés recebe a lei de Deus, havia, segundo o registro bíblico, barulho, sons de trombeta, fogo, fumaça sobre o cume do Monte Sinai. Isto simboliza, esse quadro que é pintado aqui simboliza a presença e o poder de Deus. Isaías pôde contemplar o trono da majestade divina, mas também ele pôde contemplar a si mesmo. Isto é, ele pôde contemplar o seu estado de pecaminosidade. Diante da grandeza do poder de Deus, Isaías reconheceu que era um miserável, um pobre pecador. E eu digo que quando a luz clareia, a luz ilumina, todos os defeitos de uma obra, por exemplo, podem ser perfeitamente enxergados, vistos de uma maneira até minuciosa. Quando ele contempla a grandeza de Deus e ele olha para si, ele vê que ele é um pecador. E esse texto diz aqui no verso 5: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É interessante aqui que lábios impuros são consequências de um coração impuro, segundo Mateus 12, 34 e 35. Contudo, a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Isaías reconheceu o seu pecado. Ele confessou o seu pecado. E ele diz, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece que é um pecador. Ele confessa com a sua boca o seu pecado. E é interessante então que Deus o perdoa. O verso 6 e 7 do capítulo 6 diz, então um dos serafins voou para mim. Aquela visão eu imagino que foi algo maravilhoso, espetacular. Imagino que ele estava com temor e tremor diante de Deus. Então o anjo, o serafim, voou na direção de Isaías, trazendo na mão uma brasa viva que tirara com uma tenaz ali do altar. E o texto diz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O altar do templo em Jerusalém era o local dos sacrifícios. Era através dos sacrifícios no Antigo Testamento que Deus perdoava os pecados. Observe, a brasa viva que o serafim trouxe fora tirada do altar. Se essa cena tivesse se passado na terra, as brasas teriam vindo do altar onde o sangue do sacrifício havia sido derramado, isto segundo o comentarista Wiersbe.
Esse mesmo comentarista, Warren Wiersbe, ele destaca que, abre aspas, antes de ministrar aos outros, nós devemos nos permitir sermos ministrados por Deus. Antes de proferir os ais, isto é, antes de pronunciar palavras de julgamento contra as pessoas, devemos sinceramente dizer, ai de mim. A convicção de Isaías de seus pecados o conduziu à confissão de pecados, e a confissão o levou à purificação. Assim como Isaías, muitos dos grandes heróis da Bíblia reconheceram seus pecados, humilharam-se diante de Deus. Um grande exemplo nós podemos ver no Salmo 51, onde o rei Davi, que cometeu um grande pecado, ele se arrepende amargamente, ele confessa a Deus, e então ele é atendido e perdoado. Isaías foi perdoado e purificado de seus pecados, e por isso pôde responder ao chamado divino para ministrar ao coração do povo. Ele ouviu a voz de Deus que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? E então, quando ele ouve essa voz de Deus, ele pode dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A nação de Judá precisava de Deus. A nação de Judá, o povo de Deus, também chamado em certas ocasiões de Israel, Porque nós aqui estamos dividindo Israel, a parte do norte, e Judá, o reino do sul. Mas chega um determinado momento que Judá também é reconhecido como Israel de Deus. Esse povo precisava ser ministrado. Isaías precisava ministrar aos seus corações. Deus, através do profeta, precisava ministrar aos corações do povo. Isaías, então, se oferece para ser esse servo, esse mensageiro de Deus. Observe que Isaías, ele não discute o seu chamado, ele simplesmente se dispõe, se coloca à disposição. Nos dias de hoje, há grande necessidade de obreiros na obra, mas nem todos se colocam à disposição para servir. Jesus disse que a seara é grande e poucos os ceifeiros. Hoje Jesus te chama para rever essa questão. Seja disponível à obra de Deus, seja voluntário na obra do Mestre, se disponha a servir a Cristo. Deus permite que Isaías seja o seu mensageiro. Verso 9. Disse, pois, vai e diz a este povo. Aqui é Deus mandando ele, comissionando ele, vai. A maioria das pessoas às quais Isaías era enviado, fingiria que não ouviria a pregação. O ministério de Isaías não seria um ministério fácil. Na verdade, ele pregaria a um povo difícil, um povo cego e surdo, espiritualmente falando. É interessante nós vermos no verso 9 e 10, aqui Deus está dizendo, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis, engorda o coração desse povo e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que eles não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam sarados. Na verdade, esses versos aqui são tão importantes, que eles são citados 6 vezes no Novo Testamento. O comentarista bíblico Wiersbe, ele diz que quanto mais as pessoas resistem à verdade de Deus, menos capazes tornam de receber essas verdades. O ministério de Isaías seria, portanto, aparentemente um grande fracasso, porque ele falaria o povo, e o povo espiritualmente estaria cego, estaria espiritualmente com os olhos tampados e os ouvidos tapados. Lembrando que esse povo
por causa da idolatria. Eles haviam se afastado de Deus. Observando que em outros tempos, o reino de Israel, chamado Reino do Norte, com capital em Samaria, foi destruído por Deus por causa da idolatria. Isto no ano 722 a.C. O povo de Samaria, do Reino do Norte, chamado de Israel, foi espalhado no Império Assírio. E aí então os assírios trouxeram povos de outras nações para habitar a terra. Agora, depois de algum tempo, nós vamos ver que Deus está aqui pronunciando juízo contra agora o Reino do Sul, capital Jerusalém, Reino do Sul chamado Judá. Aqui nós vamos ver que depois da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, o profeta tem essa visão e Deus vai dizer: olha, você vai pregar e esse povo não vai ouvir, não vai enxergar, não vai querer perceber aquilo que você está falando. E a causa seria dureza de coração, porque estavam longe de Deus, adorando aos ídolos, estavam com o coração duro diante do Senhor. Deus permitiria então o juízo vir sobre eles. Viria através do Império Babilônico, que invadiria Jerusalém. Jerusalém seria destruída, o templo que Salomão havia construído seria totalmente derrubado, saqueado, a cidade e seus muros seriam queimadas pelo fogo, o glorioso templo de Deus em Jerusalém seria completamente destruído. O povo seria levado para o cativeiro e ficaria ali no cativeiro cerca de 70 anos. Contudo, o profeta Isaías pôde testemunhar a misericórdia de Deus. Deus, no versículo 13, diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o tronco. Assim a santa semente é o seu tronco. Ainda ficará o tronco, a santa semente é o seu tronco. Pela graça de Deus, nem tudo estava perdido. Deus retornaria, Deus faria com que aquele povo retornasse depois de 70 anos para a sua terra, completamente restaurados da idolatria. Contudo, essa santa semente que vemos aqui, no meu entendimento, ela nos remete a algo maior. Terebinto, que diz aqui no versículo, é uma árvore grande e longeva, semelhante ao carvalho. Em Jeremias 11:16, o Senhor compara Israel a uma grande árvore. A árvore parece morta, ou mesmo cortada. O texto diz que a árvore será cortada, mas ficará o tronco. Ainda que a árvore aparentemente esteja morta, o tronco brotará. Nem tudo está perdido. Voltará à vida. O tronco brotará. Dará raízes, das suas raízes dará renovos, né? Das suas raízes terão brotos. E deste modo a árvore, que é o povo de Deus, voltaria à vida. E esta vida, eu digo que está em Jesus Cristo. Pastor, por que o senhor aponta para Cristo aqui? Na realidade, o texto diz: a semente é o seu tronco. Há profecias messiânicas dizendo que o tronco de Jessé, do tronco de Jessé brotaria um renovo, né? E a Bíblia nos mostra que esse renovo é Jesus Cristo. Isaías 11:1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, isto é, um broto, e das suas raízes um renovo. Aqui Deus está restaurando a nação. Aqui Deus está prometendo, há uma promessa messiânica, que haveria um do trono de Jessé, isto é, da geração de Davi, porque Jessé é pai de Davi, não é? É uma promessa de salvação.
O sair de um broto, de um rebento, do tronco de Jessé, significa que nem tudo está perdido, pois da descendência de Davi, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, viria o descendente, e esse descendente ocuparia o trono de Davi eternamente. Observe o que o anjo Gabriel, ao anunciar à virgem chamada Maria o nascimento de Jesus Cristo, ele disse, né? Isso está registrado em Lucas 1, 31 a 33. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que coisa maravilhosa! A promessa de Deus se cumprindo no Novo Testamento. Concluindo, nem tudo está perdido, prezado amigo e prezado ouvinte. Deus é um Deus de misericórdia. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo salvar. Ele é o Messias de Deus. Jesus nasceu da descendência do rei Davi. Por isso ele é chamado no Novo Testamento de Filho de Davi. Ele veio a este mundo e morreu na cruz para salvar o pecador arrependido. A Bíblia diz que ele estava com Deus. Ele participa da divindade. Ele é o próprio Deus encarnado. Deus se fez carne. Deus veio a este mundo em Cristo Jesus nos dar a salvação, mas a salvação é para quem se arrepende dos seus pecados. A salvação é para aquele que crê de todo o coração em Jesus. Quem é duro de coração, quem tem coração de pedra e não se arrepende, rejeita Cristo, está perdido. A Bíblia diz que está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. É preciso que você, prezado ouvinte e amigo, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Jesus é a nossa esperança. Nele podemos ter a vida eterna. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse Deus que está sentado no trono, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso você arrepender dos seus pecados. É preciso você receber Jesus como seu Salvador. Jesus é a nossa esperança para esta vida e também para toda a eternidade. Você deseja receber Jesus? Ore então e diga, e feche os seus olhos aí na sua casa, e ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus, eu arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada em minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu recebo ao Senhor como meu Salvador pessoal. Ore desse jeito, entregue a sua vida a Cristo e tenha certeza da vida eterna, se você de fato o fez com sinceridade. Agora, a igreja de Jesus, eu quero lembrar que Jesus, Ele nos dá uma tarefa, não é? Como crentes, nós devemos servir com alegria e devemos dispor a servir com alegria na obra de Jesus. Assim, o termo vai e diz a este povo continua sendo a ordem de Deus para nós hoje. O verso 9 foi o que Deus disse a Isaías: vai e diz a este povo. Hoje Deus está dizendo a você: vai e diz a este povo. Diz o quê? Que só Jesus salva. Hoje essa ordem continua sendo dada a você. Vai e diz a esse povo. Vai e proclame. Vai e anuncie o evangelho. O Senhor está esperando que você responda: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te abençoe e que Deus te use poderosamente para a honra e glória do seu santo nome.
Que Deus abençoe a Igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.